Seja muito bem-vindo. Nesta edição, você vai conferir as notícias que são destaque no Brasil e no mundo. O histórico criminal de políticos é 2 vezes maior que o da população. Os dados são de estudos realizados por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade de Milão, na Itália. Os prefeitos e vereadores lideram a lista de delitos. Nos últimos anos, o Brasil tem sido palco de escândalos devido às estruturas da política nacional, de desvios de verbas públicas a denúncias de corrupção. A história aponta que muitos representantes estão mais preocupados em garantir seus próprios interesses. A pesquisa realizada por 2 pesquisadores brasileiros e 3 italianos revela que a presença de crimes entre políticos, como corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência, supera os índices de criminalidade registrados entre os cidadãos comuns. Ao todo, 2,3% dos brasileiros estão envolvidos em crimes que vão desde corrupção a infrações de trânsito, enquanto que o número para os políticos municipais chega a 5,1%. Segundo os pesquisadores, as cidades governadas por prefeitos com histórico criminal têm piores resultados na gestão pública, principalmente no setor de saúde. Cerca de 1.000 municípios foram analisados. Os autores compararam cidades com características semelhantes, como no tamanho da população, e aquelas que elegeram prefeitos com processos de delitos. Para encontrar políticos com indiciamentos, eles reuniram dados de 18 milhões de processos criminais entre 2009 e 2020, juntando com o banco de dados do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Os pesquisadores identificaram também um padrão. Os candidatos com histórico são pessoas que têm menos chances de serem bem-sucedidas no mercado de trabalho e a carreira política se torna uma opção atrativa para roubar. Até o mês passado, a Polícia Federal prendeu em todo o país 36 candidatos que tinham mandado de prisão em aberto. E agora, destaque internacional: o Conselho de Segurança da ONU alertou para o risco de uma guerra ampliada no Oriente Médio, depois dos ataques de Israel ao Irã. No último fim de semana, a reunião foi convocada pelo governo iraniano. No último sábado, dezenas de jatos israelenses completaram 3 ondas de ataques antes do amanhecer, contra fábricas de mísseis e outros locais perto de Teherã e no oeste do Irã. A ação foi uma retaliação ao ataque do Irã em 1º de outubro a Israel, com cerca de 200 mísseis balísticos. E Israel alertou seu arqui-inimigo, fortemente armado, para não revidar após o último ataque. O embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, rejeitou a reclamação do Irã nas Nações Unidas, dizendo em uma declaração no domingo que o Irã estava tentando agir contra Israel na arena diplomática com a alegação ridícula de que o país judeu violou o direito internacional. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, apelou a todas as partes para que cessem todas as ações militares, inclusive em Gaza e no Líbano. Guterres pediu para que os 2 lados façam esforços máximos para evitar uma guerra regional total e retornem ao caminho da diplomacia. O Irã afirmou que tem o direito de se defender dos ataques de Israel. O país judeu também diz que tem o direito de se defender. Em meio a essa guerra de narrativas, a população é quem paga o preço mais alto. Na noite de domingo, o presidente do Egito propôs uma trégua de 2 dias em Gaza para permitir a libertação de reféns israelenses mantidos no enclave. O acordo envolveria a troca de 4 reféns israelenses por prisioneiros palestinos, segundo o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi. Esta proposta foi elaborada pelo general Hassan Rashad, novo chefe do Serviço Geral de Inteligência do país e responsável pelo dossiê de Gaza. Rashad foi nomeado há cerca de 10 dias e já se reuniu com o diretor do Shin Bet, um dos serviços de inteligência de Israel. Ele também entrou em contato com outros funcionários de inteligência regionais e internacionais. O conflito de Gaza tem repercussão na economia egípcia.
As receitas do Canal de Suez caíram 60% devido aos ataques Houthis do Iêmen, que mantém navios no Mar Vermelho em apoio a Gaza. O turismo também foi afetado. Isso levou o presidente egípcio a declarar que o Cairo não seria capaz de cumprir todos os compromissos de reforma econômica assumidos com o Fundo Monetário Internacional. Os preços da energia e dos alimentos subiram quase 50% em menos de um ano. E olha só esse dado, quase 43% dos alunos brasileiros acima de 15 anos não entendem o que é e como funciona a inflação, segundo o estudo realizado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. O estudo foi aplicado para um grupo de estudantes de escolas públicas e particulares do país, usando metodologia do Banco Mundial que avalia o letramento financeiro das populações. O conceito de juros também não é conhecido por 53% dos jovens brasileiros. Eles não souberam calcular juros de 3% sobre R$100. E apenas 24% dos alunos entendem perfeitamente a lógica de juros compostos, de que juros subsequentes incidem sobre um valor acumulado. Apesar de ruins, os resultados são um pouco melhores do que apareceram no PISA, a prova feita pela Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. São perguntas diferentes, mas os resultados da avaliação internacional, divulgados este ano, mostraram que mais de 71% dos brasileiros de 15 anos não conseguem fazer os cálculos de um orçamento. A maioria dos jovens também não entende como funcionam os empréstimos, nem sabe analisar extratos bancários. Segundo o professor da Faculdade de Educação de Stanford e um dos responsáveis pela pesquisa, Guilherme Licham, a diferença para os resultados da prova internacional pode estar na dificuldade de leitura dos brasileiros. Ele destacou que no PISA os alunos precisam ler e escrever, o que infelizmente é uma dificuldade, porque eles acabam errando mais as respostas por causa disso. As entrevistas da pesquisa da universidade foram feitas entre agosto e setembro por meio de um tablet, com mediação de entrevistadores de campo responsáveis pela leitura e preenchimento do questionário. Elas não exigiam cálculos complexos nem uso de calculadora. A educação financeira faz parte da Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, que dá as diretrizes para os currículos das escolas do país. Mesmo assim, apenas 59% dos professores afirmaram incluir o tema em suas aulas. E agora a gente fala de esporte. O meia Rodri, do Manchester City, foi o ganhador da Bola de Ouro de 2024. Ele superou Vini Júnior, que era cotado como um dos grandes favoritos à premiação. Vamos ver. Além dos prêmios coletivos, o atleta do Manchester City foi eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes e da Eurocopa. Rodri tem bons números para um primeiro volante, com 12 gols e 14 assistências na temporada. Além disso, ele se tornou o dono da maior série invicta do futebol, com 74 jogos sem perder, cerca de 475 dias de invencibilidade. Eleito melhor do mundo, o volante espanhol que desbancou Vini Júnior esteve presente nos títulos da Supercopa da Europa, Mundial de Clubes, Eurocopa e Premier League. Entretanto, Rodri ficou fora da seleção de Champions League, quando foi eliminado pelo Real Madrid. Rodri quebrou uma marca que perdurava há 64 anos. Um espanhol não era eleito Bola de Ouro desde 1960. O último e até então primeiro jogador conterrâneo do volante de Manchester City a ser eleito melhor do mundo foi Luís Soares, ex-Barcelona e Inter de Milão, apelidado como arquiteto devido ao seu estilo de jogo elegante. O Brasil segue sem um vencedor na premiação depois de 17 anos. Vini Júnior, no entanto, obteve a melhor posição de um jogador brasileiro desde que Kaká foi coroado em 2007. Antes do atacante do Real Madrid, o melhor desempenho no período foi de Neymar, terceiro colocado em 2015 e 2017. E esta edição fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.